A sua rotina é uma parte muito importante dos seus estudos para os concursos públicos. E muitas vezes as pessoas subestimam o poder da rotina, porque no geral elas costumam achar que a excelência é um momento específico e não uma sequência de comportamentos. Mas a verdade é que os grandes resultados vêm de pequenas ações feitas com continuidade por grandes períodos de tempo. Por esse motivo, depois de ter sido aprovado em 3 concursos, 2 deles com mais de 90% de acerto na prova e um deles em 6º lugar, eu vim aqui compartilhar com você a minha rotina completa que também envolvia os meus estudos. Porque os estudos são importantes, mas a nossa organização também é importante, nosso descanso é importante e a nossa saúde psicológica também é muito importante. Quando eu comecei a estudar para concursos, em janeiro de 2022, eu logo percebi que, devido ao excesso de coisas que eu tinha para fazer, eu teria que me organizar muito bem. Nessa época, eu estava cursando a faculdade de Direito e eu precisava fazer a prova da OAB. Eu não queria, mas a minha família me pressionou e as pessoas à minha volta também falaram que seria loucura eu não fazer. E foi bom ter feito, porque eu passei, mas eu estava estudando para a prova da OAB e eu também estava fazendo meu TCC. Além disso, eu também trabalhava. Nessa época eu trabalhava lá na Procuradoria Federal da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então eu precisava encaixar as minhas horas de estudo para concursos nesse dia, que tinha vários compromissos. Para isso tudo dar certo, eu mantive um pensamento na minha cabeça que hoje eu agradeço de eu ter pensado isso logo, que foi: eu preciso priorizar no começo do meu dia as coisas mais intelectualmente desafiadoras. E como o meu trabalho ele não era particularmente intelectualmente desafiador, porque o trabalho que eu exercia lá era um trabalho mais repetitivo, o que eu fiz? Eu joguei o estudo para o começo do dia, porque eu tinha que assistir algumas aulas ao longo do dia, eu tinha que estudar um pouco para a OAB também, fora as coisas da casa que eu tinha que fazer também, né? Tinha outras responsabilidades ali. Mas seguindo esse raciocínio que eu comentei com você, o que eu fiz foi jogar o estudo para bem cedo. Então eu comecei a acordar às 6 todos os dias e eu já ia direto estudar por 3 horas. Eu não tenho muito hábito de tomar café da manhã, às vezes eu tomava café da manhã, às vezes não, mas eu sempre bebia um cafezinho para dar aquele levante na carcaça. E aí eu fazia o meu café e já ia com a minha canequinha e começava a estudar, tipo 6h15 da manhã eu já estava estudando. Aí eu estudava 3 horas, então dava umas 9h30, 10 horas da manhã, eu já tinha parado de estudar. Entre esse horário e o horário que eu entrava no trabalho, que era por volta do meio-dia, eu já fazia alguma coisa que desse tempo de eu fazer. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, algumas aulas que eu estava estudando para o OAB ali, aproveitava para assistir rapidão enquanto eu folhava a letra da lei. Aí eu trabalhava do meio-dia às 6 e depois, à noite, geralmente, acabava tendo alguma coisa da faculdade para fazer. Quando não tinha, eu sempre tirava um tempinho para pelo menos fazer uma revisão pequena. Mas o que acontecia? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha uma capacidade muito boa de concentração. Então aquelas 3 horas que eu estudava de manhã, já era bem perto do meu limite, assim, do que eu conseguia me concentrar. Inclusive no começo, nem nessas horas eu conseguia me concentrar direito. Então foi muito importante para mim ter essa consciência de que, cara, eu tô começando também. Nunca adianta eu querer estudar aqui nessas 3 horas igual quem tá estudando para promotor há 3 anos. Precisava ter consciência do lugar que eu estava para eu não ficar me desanimando, para eu não ficar me desmotivando, me diminuindo. E assim foi por 6 meses mais ou menos. E no meio do ano eu me formei, eu fui aprovado na prova da OAB que eu fiz, graças a Deus, consegui entregar meu TCC e ser aprovado, e aí eu tirei um caminhão de coisas das minhas costas. Lá no trabalho que eu tava, eles fizeram uma oferta para eu continuar trabalhando lá, para eu ser efetivado e tal, só que pelo salário que eles iam me pagar e pelas horas de trabalho, que era o máximo de horas que alguém pode trabalhar numa semana, eram muitas horas, eu acabei não aceitando porque não valeria a pena e eu sabia que eu não conseguiria estudar nada praticamente. Se você contasse o tempo da ida e o tempo da volta, eu não conseguiria fazer mais nada. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, vou ficar sem trabalhar o tempo que for possível, ali em torno de mais 6 meses, 8 meses, que era uma possibilidade para mim. E aí o que eu vou fazer? Não vou sair de casa para nada, para não gastar dinheiro principalmente, mas eu vou aumentar gradativamente o quanto eu estudo, desde que seja possível, desde que mantenha o rendimento. E assim eu fiz. Então eu comecei a, por exemplo, começar ali a estudar por volta das 7h30 e aí eu ia mais ou menos até meio-dia. Em horas líquidas, daria 4 horas, tipo 4 blocos de estudo, mais pequenos tempos de descanso e o tempo que a gente acaba perdendo às vezes para ir no banheiro ou separando material, você não está estudando de fato, mas dava
mais ou menos 4 blocos de estudo. Aí eu almoçava, e nessa época que deu uma aliviada no tempo, eu aproveitei para voltar a fazer alguma atividade física, porque a minha saúde estava bem comprometida. Fiquei muito tempo, por causa da pandemia, fiquei muito tempo sem praticar nenhuma atividade física, e isso me prejudicou muito. E não só prejudica o corpo, mas também a cabeça, porque a gente fica cheio de ansiedade, fica se sentindo mal, a autoestima fica esquisita. Então essas coisas também me prejudicaram muito, eu tentei correr atrás disso. Só que por mais que você tenha o dia inteiro livre, entre muitas aspas, porque tinha outras responsabilidades, não é viável você passar o dia inteiro estudando, pelo menos não no começo. Então, eu comecei a dividir o meu dia entre tempos de estudo comum e tempos de revisão. Então, eu estudava ali em 4 blocos de manhã e depois eu tentava fazer um de revisão à tarde, um de revisão à noite. E assim eu fui por muito tempo. Então, era o máximo de horas que eu conseguia no começo do meu dia. Foram 3 horas lá no começo, quando eu estava trabalhando, fazendo faculdade. Depois eu aumentei para 4, e aí aquela horinha de revisão que eu faria à noite, quando eu estava trabalhando, eu meio que dei uma distribuída ao longo do dia, até para me dar estímulos diferentes. Então, quando eu estava estudando de manhã, geralmente, para a prova do TJSP, era lei seca, muito estudo de lei seca, e matemática e a RLM, informática, era ler a teoria e fazer o exercício. E aí, à tarde, eu tirava para fazer mais exercícios, porque era uma segunda forma de eu praticar o que eu tinha estudado de manhã, que geralmente era teoria. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a desenvolver coisas como o caderno de erros, os meus grifos, que eu sempre usava para revisar. Às vezes eu pegava os simulados que eu tinha feito de final de semana e também revisava eles, eu corrigia eles novamente. E aí tem essa questão dos simulados também. Todo sábado, ou quase todo sábado, eu tentava ao máximo fazer um simulado. Se eu tivesse um simulado disponível, e aí essa foi uma parte muito positiva da mentoria da Bravo, que eles forneciam esses simulados para mim, eu fazia um simulado sempre que possível. E isso me ajudou muito. Inclusive, hoje eu tenho um pacote gigante de simulados que eu fiz. Alguns deles eu fiz mais de uma vez, porque se eu tinha feito o simulado 3 meses atrás, eu refazia, porque eu já tinha esquecido aquelas questões, eu não teria decorado. Eu posso ter decorado a matéria, mas a questão desse tempo todo eu não teria decorado, então valia a pena refazer. E eu fiz muitos simulados, e isso era uma coisa que fazia parte da minha rotina. Outra coisa que eu preciso destacar é que tanto por estar desempregado e dependendo de uma ajuda financeira da minha família, que era limitada, quanto por estar 100% focado nesse processo, eu diminui bastante a frequência que eu saía de casa. As minhas saídas de casa se resumiam a alguns aniversários que eu ia de amigos próximos, ou dar uma volta. Tipo, eu morava perto da praia, morava em Niterói na época, no Rio de Janeiro, e aí às vezes eu ia na praia correr, foi uma atividade que eu arranjei pra fazer, e às vezes eu ia na academia. Isso se tornou as minhas atividades diárias, porque eu queria manter uma rotina mais calma, mais serena, que não ficasse constantemente quebrando a minha produtividade para eu não conseguir estudar. Eu sei que essa minha rotina, ao final dela, ela era muito privilegiada, mas eu gostaria de dizer que se você quer estudar, por exemplo, para o concurso do TJSP, você consegue excelentes resultados estudando 2 horas por dia. Se você fizer 3 horas por dia, já tá, tipo, muito top. Se você conseguir fazer 2 horas no começo do dia e uma no final, ou então de fazer 1 hora no almoço e 2 no final do dia, ou 3 horas no final do dia, ou se você conseguir fazer só 2 horas, mas você fizer isso todo dia, cara, você consegue ser aprovado nesse concurso. Eu comecei a estudar para esse concurso no pós-edital. Comecei a estudar para a primeira prova do TJSP 2 semanas depois que saiu o edital, ainda perdi 2 semanas, porque eu estava estudando para MPSP antes. E antes eu estudava para a prova da Polícia Federal, mas isso é história para outro vídeo. Eu estudei 1 ano ali, na verdade, antes de publicar o edital do TJSP, eu estava estudando, sei lá, 10 meses, por aí, não tinha nem dado 1 ano ainda. Então, existe meio que uma compensação. O Matheus costuma falar que é a regra da pilha, que é quanto mais tempo você tem disponível no dia, menos tempo você precisa de preparo. Mas se você tem menos horas no seu dia, o segredo é você começar a se preparar antes. Antes quando? Agora! Porque o edital ainda não foi publicado. Então, pode ser que o edital só venha em agosto, setembro, outubro, no final desse ano, no começo do ano que vem, a gente não sabe. Mas, cara, você começa agora com as suas 2 horas por dia. É uma coisa que eu preciso que você entenda. Você consegue ser aprovado na prova do TJSP. Inclusive, se você está interessado nesse concurso, se você não quer perder tempo, vai acontecer nos próximos dias nosso evento Projeto Escrevente 2024. Você vai ter a oportunidade de utilizar
usar o mesmo material que eu usei e fui aprovado 2 vezes nesse concurso com mais de 90% de acerto. E na prova da Grande São Paulo eu fiquei em 6º lugar. Na prova da capital, que teve mais de 100 mil inscritos, eu fiquei em 39º. Então não tem como questionar o quanto esse material é bom, o quanto ele é completo. E digo mais, lá no Projeto Escrevente você vai ter acesso a muitas coisas de qualidade gratuitamente. Então vale muito a pena participar. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para você acessar e se inscrever. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de passar esses dias com a gente e também de ter a oportunidade de conhecer a mentoria. E aí, concluindo, eu gostaria muito que você entendesse isso. Independente das possibilidades da sua rotina, o fator mais importante é você começar. Você precisa começar logo a estudar para o seu concurso. Além disso, você precisa se manter estudando. Você não pode parar de estudar a cada notícia que sai. Ah, o concurso foi prorrogado, não vou mais estudar. Ah, o edital ia sair esse mês, agora não sabe mais, não vou mais estudar. Tem um monte de gente que está enrolando para a prova do TSE, para o concurso do TSE, há meses, desde quando anunciaram o concurso. E por algum motivo que eu não sei explicar, a pessoa está esperando publicar o edital para ela começar a estudar. Isso é loucura. Quanto antes você começa, maior a sua vantagem. Óbvio que tem gente que começa no edital e consegue ser aprovado. E eu fiz isso 3 vezes, no MPSP e nas 2 do TJSP. Inclusive foram os 3 concursos que eu fui aprovado. Só que eu tinha muito tempo disponível, né? Ou mais tempo do que a maior parte das pessoas. Se você considera que você é uma pessoa que não tem tanto tempo assim, eu te dou a resposta do problema. Comece agora. Comece e não pare. Você vai ver o efeito composto dessas 2 horinhas que você tem no seu dia. Você vai ver como é possível você criar uma base e depois nivelar o seu desenvolvimento por cima e conseguir a sua aprovação se você começar logo e não parar. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com essas informações. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.